E aí, beleza? Salve, salve. Hoje não tá muito beleza não. Hoje tá até bem esquisito. O Brasil hoje perdeu Mário Jorge Lobo Zagallo. Para muitos que acompanham aí o futebol pela mídia, pela imprensa, de repente tem uma imagem de um cara ranzinza, mal-humorado, muitas vezes até ultrapassado, né, como muita gente costumava dizer. Mas deixa eu te dar alguns exemplos que provam que de repente a imagem que você tem não é bem a certa, não é aquela que merece ser passada através da mídia. Tenho três passagens com o Zagallo que me marcaram muito na minha vida. Mas para falar dele, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes de eu citar os exemplos e lembranças de que a gente viu. Muita gente tira o mérito do trabalho do Zagallo na Copa de 70, por exemplo, dizendo que ele já pegou a seleção pronta. Gente, quem herda uma seleção com o tamanho daquela que foi a seleção brasileira de 1970 consegue impor, botar a sua cara, administrar aquele time que só tinha craque e levar para uma Copa e fazer o que ele fez em pouquíssimo tempo de trabalho, não é para qualquer um. Já começa por aí. O papo já muda bastante de figura. E ainda assim ele teve coragem de assumir essa responsabilidade que muita gente não teria. E lá foi ele montar, administrar e encantar o mundo. E eu não preciso nem falar por quê. A gente andando um pouquinho mais para frente, a gente pode chegar na Copa de 94, numa época que a seleção brasileira estava destroçada. Vindo de uma Copa de 1990 onde tudo deu errado, dentro e fora de campo. E aí ele precisou pegar uma seleção em 93, depois de uma gestão que veio da época do Falcão, onde também tudo foi mal gerido. Uma eliminatória complicadíssima, onde o Brasil quase ficou fora, perdeu para a Bolívia, se classificou na última rodada graças a Romário e levou aquela seleção para a Copa de 94. Eu me lembro que aquele time que eu acho que até hoje carrega um peso justamente por essa implicância da imprensa que ela tem com o Zagallo, que assumiu aquela bomba junto com o Parreira e foi ali o fiel escudeiro dele o tempo todo. É, aquela seleção carregou muito peso justamente por ter o Zagallo ali, muita gente tem implicância com ele. E eu me lembro que eu acompanhava o futebol e via, porra, peraí, cara, nossa seleção tem Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, Branco na reserva, Dunga. Pô, a gente tinha o Raí, cara, no meio campo. Caraca, o nosso ataque era Bebeto e Romário. Eu falei, cara, não é possível que esse time não seja bom, não é possível que esse time não jogue. Como é que pode? E a imprensa caía de pau justamente por ter um cara ali que nem sempre abaixa a cabeça, que nem sempre é suscetível a tapinha nas costas. Era um cara que se discordasse ele iria falar. Não é um cara que ia para uma coletiva dar aula, palestras agradáveis para a imprensa, respostas que às vezes ele não concordava, mas se tivesse que falar na cara ele falava. Isso desagrada a imprensa. E da mesma forma que eu vi aquele time cheio de jogador fantástico, como era aquela seleção de 94, repito, Bebeto, Romário, Raí, Jorginho, Leonardo, Branco, Dunga, o goleiro era o Tafarel. Caramba, dizer que esse time era ruim é brincadeira. E eu me lembro que ele fazia aquela contagem regressiva a cada jogo que ia passando, desde o jogo da Rússia, jogo da estreia contra a Rússia, que ele começou com aquilo, faltam 5 jogos, faltam 6 jogos, faltam... Ele vinha fazendo aquela contagem, 4, 3, 2, 1, chegou a final. Foi bem marcante, e eu me lembro que isso dava uma confiança, passava uma energia positiva pra gente que estava ali seguindo, que a gente não via da imprensa. E ele acreditou. Eu acho que mais um exemplo que a gente tem aí do Zagallo carregando essa mística que ele tem. E o Zagallo é um cara que passou da fronteira dos clubes,
Muita gente tenta aí hoje associá-lo ao Flamengo, por causa daquele gol do Pet, que ele era o comandante. A gente sabe que o Zagallo sempre foi muito ligado ao Botafogo, muito mais ligado ao Botafogo. Treinou diversos outros clubes, mas a identidade dele era o Botafogo. Mas eu acho que o Zagallo superou qualquer barreira de clubes. E ele é um cara da seleção brasileira, onde ele crescia, onde ele era realmente identificado e tinha paixão. E a gente perdeu hoje esse cara. Há um ano atrás a gente perdeu o Pelé. Hoje a gente perdeu o Zagallo. Então perdemos o maior jogador de todos os tempos. Perdemos talvez o maior treinador que a gente teve aqui, de repente ao lado do Tele. Um dos maiores do mundo, os maiores de todos os tempos. Um cara que realmente era tetracampeão mundial. Então é uma perda e tanto para o futebol. E a preocupação que fica é que justamente está deixando de ter essas referências, está deixando de ter essas marcas. Que se a gente não acordar, o futebol brasileiro pode sim virar um capítulo lá atrás da história do futebol. A gente precisa acordar. Mas aqui no Brasil, de repente, é difícil você ser um cara de personalidade, porque com quem a gente conversa aí que não tem a oportunidade, a felicidade de trabalhar próximo dessas pessoas, e eu nunca fui amigo dele, por quem me dera, mas tive 3 passagens com o Zagallo que me marcaram muito. Eu me lembro que a primeira delas, eu não vou lembrar cronologicamente se era exatamente na que eu vou contar, a segunda e a terceira eu tenho dúvida. Mas a primeira com certeza foi, eu era muito moleque, eu era começando a carreira, e no início da carreira eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter fotográfico e fui. E eu me lembro que tinha um lançamento de uma moeda especial e o Zagallo estava lá como um dos homenageados. E aí eu fui fazer as fotos do evento e tinha apresentação. E eu fui no Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite também estava lá. E eu fui fazer as fotos do Roberto. E fiz foto e tal. E quando eu virei para trás de mim, o Zagallo estava junto com o Brito, inclusive, fazendo a sessão de foto dele. Quando eu fui para chegar a foto do Zagallo, perdi. Não tinha mais como fazer, já tinham desmontado lá a cena dele. Eu falei, eita ferro, perdi a foto do Zagallo. E eu me lembro que eu tinha um professor que sempre falava, cara, um dia você vai perder foto, um dia você vai perder a cena. Se for possível refazer a cena, peça para refazer a cena, seja lá com quem for. E eu me lembro que eu fui lá e falei, caraca, mas peraí, eu vou ter que refazer a cena com Zagallo. E eu tinha aquela imagem do Zagallo de um cara mal-humorado, de repente até estrela. Não tinha nada a perder, eu tinha que ir, era minha obrigação fazer isso, e eu fui lá. E eu me lembro que eu tava morrendo de medo. Aí eu cheguei e falei com ele, seu Zagallo, o senhor me desculpe, eu tava fazendo as fotos do Roberto e perdi a foto sua. Será que teria como eu fazer pelo menos uma foto para eu guardar aqui e poder mandar lá pra minha agência? Mas ele foi de uma simpatia comigo. Ele foi de uma educação comigo. Que ele não só fez a foto comigo, parou de falar com os amigos dele lá que ele tava falando, foi lá, pegou de novo a tal da moeda, fez as fotos, não satisfeito, chamou o Brito pra refazer a foto junto, fizemos as fotos juntos. Eu tenho essa foto guardada até hoje aqui, não vou achar agora, mas eu tenho ela guardada. Ainda virou pra mim com aquela educação, a paciência. Tá bom pra você, menino? Tá bom, garoto? Me chamou de garoto. Eu falei, tá bom não, tá maravilhoso. Ele me deu um aperto de mão de uma gentileza que a gente não vê isso aí, de repente, de tanta estrela, se é que você me entende, de hoje em dia. Uma paciência que é realmente de craque com um menino que tava começando ali. Eu tive a oportunidade também de cruzar com ele na época que eu trabalhava no Futecom, com Parreira. E ele foi lá. Eu não lembro se ele era palestrante ou se ele estava apenas visitando. E no Futecom eu estava fuxicando aqui, inclusive, as fotos aqui da época. Eu vi tanta estrela, tanta gente. Pra quem não lembra, o Futecom era o congresso que o Parreira organizava de futebol.
E aí, tanta estrela, celebridade que hoje eu olho, nem lembro quem são essas figuras. E o Zagallo tava lá. E quando ele chegou, muita gente foi em cima dele pra fazer foto, pra falar com ele. E a gente tinha aquela coisa de proteger o convidado, de não deixar ele ficar incomodado. Ele virou pra gente e falou: gente, calma. Eu não preciso de nada disso. Eu tô aqui no meio de pessoas como a gente. Pode deixar, fico tranquilo, fico à vontade. E atendeu todo mundo com a paciência, com a educação que se espera de uma super estrela, de uma super celebridade realmente, do jeito que ele era. Mas essa terceira passagem certamente foi a que mais me marcou. E aí eu posso falar porque é até engraçado. Eu quase matei o Zagallo. Calma, policiais não precisam vir aqui me prender. Eu quase matei o Zagallo sim, mas foi por uma boa causa. Na época eu era o locutor oficial do Engenhão, na época acho que não era nem Engenhão, mas era Rio Stadium. E não era Newton Santos ainda. E aí eu me lembro que eu cheguei, era o jogo do Botafogo contra alguém que eu não vou me recordar agora. E aí a diretora do chegou pra mim e falou: olha, vai ter uma surpresa aí, você se prepara que esse texto não tava no script não, vai ter que entrar de surpresa. Pega esse texto aí e faz correndo. Se prepara correndo. Eu falei: tá bom. A Marcela. E aí quando eu fui ver o script era uma homenagem ao Zagallo. E eu vi que a coisa era séria. Eu falei: caramba, peraí, isso aqui não é uma coisa qualquer, isso aqui é uma homenagem grande pro Zagallo. E eu virei e falei pra ela: Marcela, isso aqui é isso mesmo? Vai ter uma homenagem pro Zagallo? E ele não sabe. Por isso a gente tá te entregando só o texto só agora, porque nos foi entregue só agora. Eu, caramba, vamos lá, né? Então no momento certo você vai ser avisado. Eu falei: tudo bem, fiquei preparado lá e antes do jogo começar, pediram para informar que o Zagallo estava à beira do gramado e ele foi convidado a ir ao centro do gramado para dar o pontapé inicial, que na cabeça dele ia ser só isso que ia acontecer. E o Zagallo foi. E no meio do caminho, quando ele estava indo, me deram a ordem de: ó, pode anunciar. E aí eu anunciei que o Zagallo estaria entrando naquele momento pro Hall da Fama do estádio, hoje Newton Santos, do estádio do Engenhão, pro Hall da Fama do estádio, onde seria feita, inaugurada, uma estátua do Zagallo. Eu me lembro que ele ficou muito emocionado, mas muito emocionado. Chorou, claro, e ao sair do gramado ele veio falar com os repórteres que estavam ali cobrindo, e ele falou que quase infartou quando ouviu a notícia, através de mim, de que entraria pro Hall da Fama do Newton Santos, do Engenhão, e que para ele tinha sido uma das maiores emoções da vida dele. E Deus me permitiu que eu fosse o interlocutor de dar essa notícia para ele, que me enche de orgulho até hoje, de ouvir de um cara do tamanho do Zagallo que ficou emocionado com uma notícia que eu tive a honra de dar para ele. Então, é para você ter noção do tamanho do cara que a gente está perdendo hoje, né? Pra gente ter noção da figura que o mundo está reverenciando talvez mais do que a gente passe a dar valor às nossas lendas, às nossas referências, para que no futuro a gente não perca isso de vista, né? Que as futuras gerações entendam quem foi Pelé, quem foi Zagallo, quem foi Garrincha, e respeitem a camisa amarela, que tem 5 estrelas. Das 5 estrelas, Zagallo esteve envolvido diretamente em 4 delas. Ou seja, respeita o cara que morreu exatamente no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Não é por acaso. Dia 6/1 de 24. 24, 2 e 4, 6. Dia 6, 6 com 6, 12. Mês de janeiro. Aí tu faz a conta aí e vê o que dá. Zagallo, obrigado por tudo, particularmente a mim. Obrigado pela sua educação, obrigado pelos seus ensinamentos que você deixou de legado. Uma honra ter tido a oportunidade de ver parte do seu trabalho ao vivo, a sua garra, a sua determinação,
e o seu exemplo. Que as futuras gerações aí respeitem o seu nome em prol do futebol brasileiro. Se você concorda comigo, também acha que o futebol perde muito com a ausência do Zagallo, deixa aqui teu like, mexe teu comentário, que eu quero ouvir o que é que você tem a dizer sobre o Zagallo. E claro, é aquele pedido de sempre, eu não posso deixar de pedir você se inscrever no canal aqui, que a gente está sempre trocando ideia sobre tudo com futebol. Hoje é mais pra baixo, porque realmente o clima não é de festa, mas de alegria de ter acompanhado esse cara, essa fera que foi o Zagallo. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.